Oi, quinto ano. O nosso próximo conteúdo é na página 430 do nosso livro didático. O conteúdo é História e tá falando sobre o governo provisório, que nós já falamos um pouquinho sobre ele na aula passada, né? O governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Bom, então, o que é um governo provisório? O que foi o governo provisório, né? Foi a forma como... O governo provisório é a forma como é chamado o período inicial em que Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório iniciou-se em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado logo após a Revolução de 1930, e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. Aí lá no nosso livro tem... Tá falando, né, que Getúlio Vargas assumiu o governo provisório em 1930, depois da Revolução. Aí, sobre a Assembleia Constituinte, que nós falamos na aula passada, lembra? No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras. Suspendeu a última Constituição, que foi a Constituição de 1891, limitou o poder dos estados, depois governadores, e escolheu pessoas de sua confiança para assumir os governos estaduais, entre outras. Essas ações desagradaram a grande parte da população brasileira, especialmente os políticos paulistas, que desejavam maior participação política e passaram a cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Então, isso aqui tudo nós já falamos na aula passada, certo? Aí tem uma atividade aqui, você vai ler a página 430 do livro, todinha, sobre tudo que a gente falou, sobre a Revolução Constitucionalista, sobre a nova Constituição, a disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal, que durou aproximadamente 3 meses e resultou em muitas mortes. Então, vocês vão ler essa página 430, vai fazer igual nós fazemos em sala de aula. Grife os pontos mais importantes, o que você achou importante. Aí tem uma questão no final da página que diz quais foram as principais razões que motivaram a Revolução Constitucionalista de 1932. Aí você vai responder. E na página 431, tá dizendo assim, aprendendo um pouco mais. O papel político e social da mulher. As lutas feministas pelos direitos civis e democráticos, na segunda metade do século XVIII, com reivindicação por direito ao voto, ao divórcio, à educação e à igualdade de condições de trabalho e salário, porque naquela época as mulheres não tinham direito a votar, se divorciar, a trabalhar fora, a estudar, a ter salário. A mulher tinha que ser esposa, dona de casa e mãe, restrito a isso. Ou também ela poderia ser agricultora, trabalhar na roça, né? Nos cultivos de café, essas coisas. A Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito de voto. Esse direito de voto aconteceu em 1893, na Nova Zelândia. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram direito ao voto e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos, né? A se candidatar na política. Essa Constituição assegurou as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, como o voto secreto e o voto feminino. A primeira mulher a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz, eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica, e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Outra mulher que se candidatou na política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz. Ela foi idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, a luta para que as mulheres pudessem trabalhar fora de casa, que garantiu, entre outras coisas, o direito à licença maternidade. Além de trabalhar, quando a mulher engravidasse, ela poderia ter aquele tempo
tirar um tempo para cuidar do seu filho nos primeiros meses, né, de vida do bebê e continuar recebendo. E também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade. Apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX, foi somente no século XXI, em 2011, tão próximo aqui agora, ó, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidente da República, foi a Dilma Rousseff. Aí tem uma questão. Quais foram as modificações feitas na Constituição de 1934, que contemplaram as mulheres brasileiras? O que mudou para as mulheres na Constituição de 1934? Aí vocês vão responder no livro didático. Por fim, lá no final da página 431, tem uma questão escrita assim, é a sua vez. Número 1. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, mais da metade dos eleitores brasileiros eram mulheres, cerca de 52% da população eleitoral. No entanto, as candidatas a cargos eletivos eram um pouco mais de 30%. Converse com os colegas sobre a desigualdade política entre homens e mulheres no Brasil e juntos elaborem propostas para mudar a situação. Aí tá escrito lá na lista de vocês. Na lista já tá escrito e eu vou relembrar vocês agora. Não tem como você discutir esse assunto, a gente fazer uma roda de conversa como nós fazemos em sala de aula nesse momento. Por quê? Porque nós estamos afastados devido ao isolamento social, devido à pandemia do coronavírus que causa a doença Covid-19. Então, nós estamos cada um em suas casas. Você estudando de casa e eu trabalhando de casa. Então, não tem como você conversar com seus colegas. O que você vai fazer? Você vai conversar com seus familiares. Quem tá aí com você, quem fica com você. Sobre o que vocês vão conversar? Sobre a desigualdade política entre homens e mulheres no Brasil. E juntos, você e o seu familiar, os seus familiares, vão elaborar propostas para mudar essa situação. Ah, mas nem eu e nem meu familiar tem tanto conhecimento sobre esse assunto. Então, vamos pesquisar sobre a desigualdade política entre homens e mulheres no Brasil. Pesquisem, se informem. Depois de se informar, vocês juntos vão elaborar propostas para mudar essa situação. Onde você vai escrever essas propostas? No seu caderno de história. Faça o cabeçalho completo. Coloque o título, o papel político e social da mulher. Copie a pergunta e responda, ok? Beijo!